A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui para deixar mais um devocional da parte do Senhor, né, para o coração de cada um de vocês. Nós vamos ler hoje Gênesis 25. Aqui está a palavra do Senhor, amém? Diz assim, ó, Abraão se casa outra vez. Abraão se casa outra vez. E Abraão tomou mulher chamada Quetura e deu-lhe à luz a Cirã, Joquizã, Medã, Midian, Tisbaque e Suã. E Joquissã gerou a Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leomim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Euda. Estes todos foram filhos de Queruta. Porém, Abraão deu o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os filhos dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Estes que eu acabei de ler aqui foram os filhos de Abraão. Abraão teve mais filhos, então, né, com as suas concubinas. Mas o filho da promessa ao qual ia herdar tudo que Abraão tinha foi Isaque. Né? E assim ele fez. Ele deixou tudo que ele tinha para Isaque e presenteou seus filhos e mandaram eles para outra terra. Agora vai falar da morte de Abraão, versículo 8. E Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi renunciando o seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Mequipela, no campo de Efraim, filho de Zoá Eteu, que estava em frente a Manré. O campo que Abraão comprara dos filhos de Hete, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, que habitava ao poço Lairoi, os ismaelitas. E essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar egípcia, deu a Abraão. Agora a gente vai falar, né, dos ismaelitas, a descendência ali de Ismael, né? A gente viu aqui que Abraão morreu, né, se casou novamente, teve mais filhos, né, deu a herança de Isaque, ao qual o Senhor tinha prometido. E a gente vê que ele manda, apresentei a seus outros filhos, manda eles para outra terra. Ô, gente, me perdoa, porque tem um gato aqui que tá subindo em mim toda hora. E a gente vê a morte de Abraão, né? Ele morreu com a boa velhice, foi sepultado junto com a sua esposa Sara, né? E essa é a vida daqueles que servem e que obedecem a Deus, né? Ele ali foi sepultado junto com a sua esposa, né? Obedeceu ao Senhor, andou nos caminhos do Senhor, foi próspero, foi um homem de Deus, né? E ali a sua descendência estava herdando, né, aquilo que ele tinha plantado. Né? Ele plantou vida no altar, santidade, e colheu, né, a sua família toda abençoada. Agora a gente vai ler, né, os descendentes de Ismael, os ismaelitas. Essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar egípcia, deu a Abraão. E estes são o nome dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Adibel e Mibissão, e Misba, Damá e Massá, e Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedibá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, como quem vai para Sul, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Então essa aqui é a descendência de Ismael, né? Agora a descendência de Isaque. E estes são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, Arameu, de Padã Aram, filha de Labão Amareu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher.
porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então aqui a gente vê, né, que a descendência de Isaac, e da descendência de Isaac nasce ali de Rebeca, Saul e Jacó. Esaú, né, e Jacó. Aí agora vamos ler aqui, Esaú e Jacó. Só que o Senhor fala, né, que haveria 2 nações no ventre dela, e aquelas 2 nações iriam se dividir. Por isso eles já lutavam ali desde o ventre. Já estavam em guerra. E cumpriu-se os seus dias para dar à luz. Havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo coberto de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó prepara um cozido quando veio Esaú do campo. Não, Jacó prepararam um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço, comer deste grisalho vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. Jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilha. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui a gente vê, né? Quando Esaú vende, troca a sua promessa por um prato de lentilha. Troca aquilo que Deus te deu por algo da carne. Troca algo do céu, uma promessa que ele era o primogênito. Naquela época, o primeiro filho. Então, ele herdava tudo que o pai tinha. E ele também era encarregado de cuidar da família. Então, ele troca, né, aquelas bênçãos que o pai ia derramar sobre a vida dele, porque naquela época o pai abençoava o primogênito, né? As bênçãos do Senhor vai recair sobre você. Você está encarregado de cuidar da casa, de todos os bens, de conduzir essa família. Ele vai e troca por um prato de lentilha, porque a carne dele estava com fome, né? A carne dele estava ali... Ele tinha acabado de chegar da caça e viu ali Jacó cozinhando um grisalho, fazendo um pão, e falou assim, me dá um pouco. Aí Jacó, esperto, vai lá e fala, não, eu troco, se você me vender a sua primogenitura. E ele vende ali, ele troca as bênçãos do Senhor por um prato de lentilha. Ele troca as coisas do céu pelas coisas da terra. Ele troca a carne pela santidade. Ele troca aquilo que Deus deu para ele por algo que o mundo estava oferecendo. Então, cuidado. Não troque as suas promessas, né? Não troque a sua promessa, não troque aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida por algo que é passageiro, porque aqui na terra tudo é passageiro, tudo passa, né? Mas o que o Senhor dá, ele permanece, o que o Senhor dá é para sempre, é eterno, né? Mas aquilo que o mundo oferece, aquilo que a carne te oferece, além de te matar, é passageiro, é instantâneo, é algo que acontece ali apenas uns minutos e depois passa, né? É algo que não permanece, né? Ali ele comeu, saciou a fome, matou a fome da carne, mas ali ele tinha trocado, né, a sua primogenitura com Jacó, né? E assim a gente, muitas das vezes, por ser agradável aos nossos olhos, a gente troca as coisas do alto pelas coisas aqui da terra. A gente troca a santidade pelo pecado. Então não troque aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te prometeu, né, por algo da carne, por algo da terra, né, por algo que vai matar aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida, né? E a gente mais para frente vai estudar, os dois se dividem, né? Os dois irão se dividir, Jacó vai sair, né, fugido, né? Porque Jacó também vai roubar ali as bênçãos dele, né? Vai chegar nessa hora aí, eu vou fazer o estudo, amanhã eu vou estar aqui estudando sobre isso, amém? Te espero aqui, tá? Amanhã, né, a gente vai estudar Gênesis 26, Isaac na terra dos filhos teus, né? Vai ser quando... a gente vai estudar agora sobre Isaac, né? Mais na frente a gente vai ver sobre Jacó. Amém? A
paz do Senhor Jesus.